Graças e paz, irmãos. Bendito seja o Senhor, amém? Você está bem? Aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade tem nos alcançado, amém? Como é gratificante podermos estar reunidos em um nome do Senhor para bendizê-lo e para exaltá-lo. Eu tenho certeza de que a sua presença entre nós aqui nesse lugar nos toca de uma maneira especial, de forma que a sua presença ela traz o conhecimento da sua vontade e aponta o caminho no qual nós devemos andar. Então, quando nós estamos diante da presença do Senhor, Ele alinha o nosso coração. E não há melhor lugar e não temos, podemos assim dizer, necessidade maior do que a necessidade da presença do Senhor. Como nós precisamos dele. Eu queria expressar, a nossa gratidão ao Senhor também por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, como Ele nos tem alcançado e como não falar, sobre esses 2 dias que se passaram aqui do Encontro das Leoas, E certamente isso ainda vai reverberar por muitos dias, a maneira como vocês foram visitadas pelo Senhor. E eu quero expressar ao Senhor honra, glória, louvor por isso. Você pode aplaudir a Ele, amém? Aleluia. Na sexta-feira eu pude estar aqui, assim, acompanhando nos arredores. Ontem não, ontem eu estava ministrando no outro lugar pela manhã e pela noite, como hoje pela manhã também. Mas eu pude ouvir, Eu pude ouvir testemunhos daquilo que o Senhor fez. E sabe o que o Senhor coloca no meu coração, irmãos? É que talvez a partir de agora o nosso maior desafio é nós darmos continuidade àquilo que o Senhor fez. Acho que há 2 semanas atrás, quando nós estivemos ali em João Pessoa, na conferência com o Luiz Hermínio, ele falou algo que falou muito forte ao meu coração, quando ele disse assim: olha, grandes crescimentos ou grandes explosões, elas não me impressionam. O que me impressiona é a continuidade. E eu fiquei martelando sobre isso, porque olha, você já parou para notar como nós muitas vezes nos preparamos de uma forma diferente para eventos diferentes? Geramos uma expectativa, As mulheres aí durante esses dias, E vai para salão, ajeita cabelo, ajeita unha, faz sobrancelha, Se prepara. E isso é maravilhoso, Isso é maravilhoso. Mas sabe, nós precisamos dar continuidade. Esse é o nosso maior desafio. Nós não podemos jogar todas as nossas fichas em um evento. Se nós não continuarmos aquilo que o Senhor está derramando sobre nós, certamente nós vamos perder muito. Então a palavra para o nosso coração fala sobre isso, sobre nós continuarmos. Eu não sei, por exemplo, como foi que você se preparou para o dia de hoje, para chegar a esse lugar. Às vezes a gente não considera um feito tão glorioso como é o feito de encontrar-se com o Senhor, irmãos. E às vezes nós vamos, vivendo o dia como se, por exemplo, nós vamos estar aqui reunidos às 5 horas da tarde, mas assim, eu vou estar lá, mas parece que às vezes eu não me dou conta do que é que eu vou vir fazer aqui. E aí a gente vai vivendo todo o dia e muitas vezes nós não nos preparamos para chegar nesse lugar. Vimos de qualquer forma. Ainda bem que você chegou, amém? Mas nós precisamos preparar o nosso coração. Sabe, uma das formas que demonstram que muitas vezes nós não estamos nos preparando como nós deveríamos é que muitas vezes chegamos arrastados,
chegamos depois. Então isso vai demonstrando que, de alguma forma, nós precisamos nos tornar mais conscientes de que nós temos um encontro muito glorioso. Pensa comigo assim, né? Digamos que você, amanhã, você vai ter um encontro com Jesus. Eu estou falando assim, o Jesus encarnado, tá certo? Você vai se encontrar com Ele de 1h da tarde. Você deixaria Jesus esperando, irmão? Você chegaria de 1h30? Sim ou não? A verdade é que muitas vezes nós fazemos isso nos nossos cultos. Nós deixamos Jesus esperando. Então nós precisamos reposicionar o nosso coração, né? Eu não estou falando algo aqui no sentido de sermos caxias, não é isso. Mas é dizer assim, olha, eu acordo hoje pela manhã, no domingo pela manhã, diz assim, hoje eu tenho um encontro com o meu amado. Eu vou me reunir com os meus irmãos e juntos nós vamos nos deleitar na sua presença. E aí eu vou vivendo todo o dia, me preparando para esse momento. Então eu penso assim, eu vou pegar a minha melhor roupa. Eu vou me organizar, sabe? Eu vou fazer isso com antecedência porque eu quero encontrá-lo. Eu quero procurar o melhor lugar. Eu quero estar mais perto. Sabe, João, ele não era besta. A Bíblia diz que quando eles sentavam à mesa, ele chegava sempre mais perto. Talvez ele fosse o primeiro a chegar. E os outros que foram chegando depois iam sentando aonde dava para sentar. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do verso 5. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra do Senhor diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor o seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te destas
alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: mas como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porquanto para Deus nada é impossível. Diga comigo: porquanto para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você pode dizer amém? Aleluia. O texto que lemos nos apresenta 2 histórias: a predição do nascimento de João o Batista, e também a predição do nascimento de Jesus. E Jesus, aquele que viria precedido por João, aquele que viria para preparar o seu caminho. Nós percebemos por essa palavra que elas são histórias semelhantes. Gabriel, o anjo do Senhor, aparece em ambas as histórias. E ele fez essa visita com o objetivo de anunciar a concepção, tanto de João, como também de Jesus. O que me chama a atenção é que nas 2 histórias não havia a possibilidade daquela gravidez acontecer. A Bíblia diz que Isabel era estéril, e além da sua esterilidade, ela já era avançada em seus dias. Então não haveria possibilidade dela gerar em seu ventre qualquer criança que fosse. E a palavra também fala sobre Maria, que ainda que muito jovem e com fertilidade, ela não havia conhecido homem algum. Portanto, pelo meio natural, era impossível que Maria pudesse conceber. Entretanto, o que me chama a atenção é que há uma diferença nessas 2 histórias, apesar delas parecerem muito semelhantes. E nós vamos observar, a palavra diz que, primeiro, Zacarias, ele reagiu ao anjo com incredulidade. Quando o anjo do Senhor lhe aparece e diz: olha, a tua oração foi ouvida,
você vai ser pai, Isabel vai conceber. A Bíblia diz que a incredulidade encontrou um lugar no coração de Zacarias. Sabe, eu fico pensando comigo que, como nós temos talvez essa capacidade de gerar incredulidade no nosso coração. Porque olha, perceba comigo que a palavra diz que um anjo do Senhor, um ser angelical, aparece diante de um homem e diz: olha, o Senhor ouviu a sua oração, e agora você vai ser pai. E aí ele olha para o anjo e ele está ali conversando com o anjo. E ele diz: anjo, eu não acredito nessa palavra. Perceba, é algo extremamente sobrenatural. Mas ele teve a capacidade de gerar incredulidade no seu coração. A Bíblia diz que ele não acreditou. E o anjo disse assim: olha, você acreditando ou não, essa palavra vai se cumprir. Agora, você vai deixar de falar por alguns dias, pela incredulidade que foi gerada no seu coração. Na segunda história, a Bíblia diz que Maria respondeu com fé. Perceba, porque quando Maria diz assim: como pode ser isso? Ela não está duvidando, irmãos. Ela apenas está dizendo assim: olha, eu nunca estive com homem, então como é que eu vou engravidar? Ela não duvidou que engravidaria, ela não saberia como. Então perceba que ela responde com fé, Zacarias responde com incredulidade. Então eu queria que você pensasse comigo aqui, olha, porque o que é que tanto Zacarias como Maria, eles se encontravam dentro da palavra do anjo? Eles se encontravam diante de uma impossibilidade. Diga comigo: impossibilidade. É interessante porque a palavra vai dizer para nós. Primeiro, veja o que o Senhor disse para Zacarias, acerca de Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, eles eram acima da média. Um homem e uma mulher de Deus. Sabe, homens e mulheres de Deus também se deparam com impossibilidades. Homens e mulheres de Deus também se veem diante de realidades que estão para além das suas forças e capacidades. E eles eram justos, irrepreensíveis nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, e não tinham filhos. Aí a palavra diz que Isabel era estéril e avançada em dias. E a palavra vai falar também acerca de Maria, dizendo: era uma virgem desposada, comprometida em casamento. Irmãos, certamente Maria era alguém muito diferente. Afinal de contas, ela foi escolhida pelo Senhor para carregar no seu ventre aquele que viria para nos remir de todos os nossos pecados. Mas ela também estava diante de uma impossibilidade. Então, olha, de acordo com o texto, nem Maria nem Isabel poderiam engravidar. Impossibilidades. Eu queria que você pensasse comigo hoje: quais são as suas impossibilidades? Porque certamente você as tem. Certamente existe algo que está para além da sua força, para além da sua capacidade, para além do seu poder de resolução. E quando nós estamos diante de situações como essa, não há muito o que se fazer. O que podemos fazer diante das nossas impossibilidades? Eu queria que você pensasse sobre isso. Quais são as suas impossibilidades? O que é que te prende? O que é que te impossibilita de prosseguir? O que é que te impede de ir além? Porque assim estavam elas, tanto Maria quanto Isabel. Quais são os problemas que você tem enfrentado e que você considera impossíveis de serem solucionados ou superados? De alguma forma, a história de Maria e a história de Isabel
elas refletem as nossas histórias, no que diz respeito a impossibilidades. Elas tinham impossibilidades. E Isabel e Maria receberam da parte do Senhor promessas. Promessas da parte de Deus. O Senhor disse: vocês serão abençoadas e vocês vão gerar uma criança no ventre de vocês. É interessante porque a partir da sua vida existe alguma promessa. Existe algo que foi declarado pelo Senhor acerca da sua vida. Sabe, a verdade é que a sua vida já é um milagre. A minha vida já é um milagre. A palavra diz para nós, quando Bia estava orando aqui, dizendo assim: olha, quando você ainda era uma substância ainda informe, o Senhor já conhecia você. O Senhor já havia te escolhido. O Senhor já havia chamado você à existência. Então a verdade é que você é resultado de um grande milagre, de um chamado do Senhor. E o Senhor, quando Ele nos chama à vida, Ele tem propósitos para nós. E no decurso da vida, muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações como essa, situações de impossibilidade. Todos nós nos deparamos em nossa vida com impossibilidades. Talvez você esteja hoje enfrentando algo que seja impossível de você solucionar, algo que seja maior do que você, algo que você não consiga enxergar. E assim era Maria e era também Isabel. Agora, qual é a diferença entre elas? No caso aqui, Zacarias, quando respondeu com incredulidade, qual é a diferença? O que é que nós podemos extrair para a nossa vida como algo que vai nos impulsionar para viver as promessas que o Senhor tem para nós? O que é que nós percebemos aqui? Veja, Zacarias perguntou e disse assim: como eu saberei isso? Eu sou velho, minha mulher é avançada em dias. E a palavra diz mais adiante que o anjo disse assim: olha, você não acreditou nas palavras do Senhor. Sabe, queridos, segue a palavra e diz que Maria disse: como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Mas aqui está a tua serva. E que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Sabe, o que nós percebemos aqui é que alguém respondeu com fé diante das impossibilidades. E alguém respondeu com incredulidade diante das impossibilidades. E a palavra de Deus diz assim para nós: olha, para Deus não há impossíveis. Você pode dizer amém? Não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Mas sabe que existe algo que muitas vezes impede o Senhor de fazer algo? Pastor, mas você acabou de dizer que não existe nada que Deus não possa fazer. Sim, não existem impossíveis para Deus. Mas muitas vezes a nossa incredulidade ou a nossa resposta sem fé nos impede de desfrutarmos do impossível se tornar possível na nossa vida. Maria disse: eu estou aqui, Senhor. Cumpra em mim a sua palavra. Cumpra em mim aquilo que o Senhor tem declarado, aquilo que o Senhor tem falado. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai acontecer, mas aqui está a tua serva. Eu tenho um coração aberto, disponível, disposto, para que o Senhor faça
aquilo que o Senhor tem prometido que o Senhor vai fazer. Sabe o que é que eu percebo aqui? Que em ambos os casos há uma consciência da impossibilidade. Porque Zacarias disse: olha, eu não posso, minha mulher não pode. E Maria disse: olha, eu não posso, eu nunca conheci homem, não é possível isso acontecer. Só que Zacarias, reconhecendo a sua impossibilidade, se enterrou nela. Maria disse: eu não posso, mas o Senhor pode. Então como é que vai ser? Porque ainda que eu não possa, eu não vou olhar para as minhas impossibilidades, mas eu vou manter os meus olhos fixos naquele que pode fazer. Amém? Então ela disse: Senhor, aqui está a tua serva, então cumpra em mim segundo a tua palavra. O diferencial de Maria foi que ela contemplou o poder de Deus, e então ela creu que a sua gravidez poderia ser possível. Sabe, quando nós olhamos para o Senhor e contemplamos o seu poder, nós passamos a crer que verdadeiramente todas as coisas são possíveis, ainda que elas sejam impossíveis aos nossos olhos. Então nós passamos a crer, nós passamos a confiar. Então assim ela agiu com fé. Entenda, o Senhor está nos chamando nessa noite, sim, para contemplarmos ou reconhecermos as nossas impossibilidades, mas respondermos a ela com fé, respondermos a ela da maneira correta, dizer: olha, Senhor, para mim isso é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. O Senhor pode tudo, ainda que eu não possa nada, mas o Senhor pode tudo. Então olha, para e pensa nas promessas do Senhor, irmão. Para e pensa naquilo que Ele tem falado ao seu coração. Para e pensa naquilo que Ele tem declarado acerca da sua vida. A maneira como muitas vezes Ele já revelou o seu coração por meio da sua palavra. Talvez você possa olhar para você e dizer: não é possível. Mas o Senhor está dizendo que nós precisamos aprender a responder com fé, porque Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Amém? Pensa comigo agora, o melhor que você pode imaginar para a sua vida, em qualquer área que seja, o mais extraordinário, o mais glorioso que você possa pensar acerca da sua vida. A palavra de Deus, ela diz assim: olha, que aquilo que Deus tem para você é infinitamente maior daquilo que você possa pensar, imaginar ou pedir. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida é extremamente grande e glorioso. O Senhor não trouxe você à vida, sabe, para fazer com que você passasse de forma desapercebida por essa terra. O Senhor tem planos gloriosos para você. E o Senhor, Ele quer usar a sua vida, né, cumprindo na sua vida todas as promessas que Ele tem para você. Pare e pense nos seus problemas, nos seus desafios, nas suas impossibilidades. Eu pergunto: você crê que Deus é poderoso para solucionar cada um deles? Então, é preciso responder com fé. Após anunciar a promessa de Deus a Maria, o anjo disse: a mulher, nada é impossível para Deus. Nada. Todas as coisas são possíveis. Mesmo que você veja impossibilidade,
E aí Maria disse: gostei disso, eu vou crer, eu vou acreditar. E por isso, irmãos, ela pôde gerar no seu ventre o Salvador. Ela pôde trazer no seu ventre, meu Deus, a encarnação do Deus vivo, irmãos. Nós temos aí algumas mulheres grávidas na igreja e outras querendo engravidar. A gente está até orando, viu, irmão? Quiser a gente ora no final do culto. Quiser engravidar, aqueles que já têm um, a gente chama outro. Mas olha, o Senhor Deus, o Criador de todo o universo, foi parar dentro do ventre de uma mulher, irmão. Uma mulher que creu. Isso é grande demais. Talvez, ou certamente, àquela altura, ela nem compreendesse o que era que estava acontecendo. Porque ela estava dizendo assim: olha, o Senhor, um anjo disse: você vai gerar na sua criança, ou no seu ventre, uma criança. Ela disse: olha, eu não sei como vai ser possível, mas se o Senhor está dizendo, eu acredito. Mas não era apenas uma criança, era o Salvador de todo o universo que estava sendo gerado naquele ventre. Irmãos, aqueles que creem, aqueles que respondem com fé, são poderosos na terra. Aqueles que respondem com fé são responsáveis por coisas extraordinárias na terra. Ela creu, e a palavra diz: olha que concepção, irmãos. O anjo disse: olha, Maria, o Espírito Santo. Talvez Maria pense assim: o que é o Espírito Santo? Porque ainda não se havia sido ensinado sobre ele, irmão. Veja que mulher de fé. Sabe, o Espírito Santo ainda não era conhecido como nós o conhecemos hoje. E a palavra diz: olha, o Espírito Santo, ele vai descer sobre você. Primeiro está dizendo assim: olha, a concepção natural eu sei como é que é, mas eu não tenho homem. Nunca coabitei com nenhum homem. Mas o Senhor está dizendo que algo vai acontecer, eu vou gerar, amém. Mas como? O Espírito vai descer sobre você. O poder do Altíssimo, ele vai te envolver e você vai conceber. Irmão, isso é coisa de doido, irmão. Imagina Maria. Amém, eu creio. Imagina aí você, mulher, alguém chegando para você: rapaz, menino, nem te conto. Senta aqui para eu te contar. Um anjo apareceu para mim. Você já vai olhar, né? Atravessado. Não, mas ele apareceu para mim. Ele estava aqui, ó, estava tomando um cafezinho da tarde. E quando eu olho para o lado, estava um anjo. E ele disse assim: ei, você vai ficar grávida. Como assim? Não sou casada, não tenho homem algum. Não, olha, o Espírito Santo vai descer sobre você, vai te envolver e você vai ficar grávida. Sabe, Maria foi muito mal falada. Aquele menino cresceu como tendo sobre si o estigma de um filho de prostituição. Agora, e o Zé? José, um anjo veio aqui em casa. Até aí ele podia dizer: tá certo, mas o que é que ele veio fazer aqui? Ele veio dizer que eu vou ficar grávida. Eu estou grávida e eu vou ter um filho. Irmão, imagina um homem que está comprometido em casamento com outra mulher dizendo: não, eu estou grávida do Senhor. O Senhor Deus. Veja quantas coisas essa mulher não teve que enfrentar para que o impossível se tornasse possível na sua vida.
Às vezes a gente acha que o impossível ou o extraordinário de Deus é assim. Existem processos onde nós precisamos colocar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Imagina quando aquela barriga começou a crescer. Como as pessoas não apontavam para ela. Mas ela dizia, olha, não, o que eu estou carregando aqui é um milagre. Muitas vezes, irmãos, aqueles que carregam milagres vão ser incompreendidos. Aqueles que ouvem a voz de Deus muitas vezes vão ser tidos como loucos. Como assim andar nessa direção? Porque essa direção não é a direção convencional, não é a direção que todos andam, não é a mais fácil, não é a mais agradável. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, eles são diferentes. Maria ouviu a voz de Deus e ela disse, ok, eu vou crer que se cumpra em mim a sua palavra. Agora vamos trazer um pouco para nós. Porque olha, nós enfrentamos impossibilidades. Você talvez enfrente impossibilidades na sua casa. Você diga assim, olha, é impossível isso aqui ser mudado. É impossível isso aqui ser transformado. Ou no ambiente de trabalho, seja lá onde for. Muitas vezes nós enfrentamos impossibilidades como igreja. O Senhor tem promessas para nós. Amém? Mas muitas vezes a gente diz assim, mas Senhor, como é que vai ser isso? E o Senhor fala, vai ser a depender da maneira como vocês vão responder. Porque quando nós respondemos com fé, o milagre se estabelece. Quando nós respondemos com incredulidade, o Senhor cala a nossa voz. Nós precisamos responder com fé diante de toda a palavra e direção que o Senhor tem apontado para as nossas vidas como igreja, amém? A grande questão então está na maneira como nós respondemos às nossas impossibilidades. Com fé ou com incredulidade? Como nós vamos responder às nossas impossibilidades? Que tipo de reação eu e você temos tido diante das nossas impossibilidades? O Senhor tem chamado a mim e a você para respondermos com fé. Talvez você se veja embaraçado na sua própria vida. E talvez você se veja numa situação que você diga assim, eu não sei como sair dela. Eu não sei como mudar isso. Eu não sei como transformar isso. Muitas vezes eu até quero, mas eu não consigo. E o Senhor está dizendo, nos ensinando nessa noite, faça como Maria. Maria disse, aqui está a tua serva. Se cumpra em mim segundo a sua palavra, Senhor. Sabe, ela colocou tudo nas mãos do Senhor. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu creio. Me vem ao coração agora, sabe, nesse momento, eu fico imaginando, porque o anjo disse assim, porque para Deus não há impossíveis. E o anjo diz, porque para Deus não há impossíveis, logo em seguida que Maria diz, aqui está a sua serva, se cumpre em mim a tua palavra. Então era como se
né? Quando o anjo chega e o anjo fala para ela e ela responde com fé, aí o anjo diz: é verdade, não há impossíveis para ele. Ele pode fazer todas as coisas. Aquilo era uma ratificação dos céus sobre a fé, sobre a credulidade de Maria. Então nós precisamos remover do nosso coração, irmãos, todo e qualquer espectro de incredulidade e crer. Creia e simplesmente creia. Gere a credulidade no seu coração. Mesmo que você diga: Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou pronto. Cumpra em mim, Senhor, a sua palavra. Eu não vou temer, eu não vou retroceder, eu vou confiar. Ela creu e ela foi agraciada. Aqueles que creem são agraciados. Aqueles que creem são abençoados. Sabe, creia, igreja do Senhor, que o Senhor quer fazer coisas extraordinárias em nosso meio como igreja. Você pode dizer amém? Mas aquilo que Ele quer fazer no nosso meio não se faz por incredulidade, mas se faz por credulidade. Se faz por fé, se faz crendo, se faz confiando, se faz avançando, se faz olhando, se faz obedecendo, porque é a obediência que agrada ao coração do Pai. Então, no nome de Jesus, fé ou incredulidade? Como nós vamos responder ao Senhor nessa noite? Como nós vamos responder ao Senhor na nossa vida? O Senhor tem algo para a sua vida pessoal, e o Senhor tem algo para as nossas vidas como igreja. Como responderemos diante do Senhor? Se coloca de pé aí no nome de Jesus.